desafiar aqui o nosso público, que é bastante interativo, a dizer qual é o país que hoje é visto como um país forte e soberano, que tem um exército fraco. Essa é a minha pergunta, só para atiçar um pouco aí o debate. Sim, exatamente, porque há um processo de fulanização das instituições. O Supremo Tribunal Federal é extremamente necessário. Isso não quer dizer que a instituição não esteja carcomida. O mesmo serve para qualquer força, para qualquer coisa. Nós não podemos confundir a instituição com as pessoas que ali estão no momento. E o governo federal brasileiro, hoje, atuando desde o primeiro dia, com a figura de proa, isso são palavras minhas, sou eu que estou falando, um ministro da Justiça dado a um protagonismo exacerbado, a ponto que o Lula nomeou como interventor de Brasília, ao invés de nomear um político de carreira, nomeou um assessor secundário desse mesmo ministro. Ou seja, o interventor de Brasília é o ministro, porque o indivíduo que ele indicou como interventor é, com licença dar uma palavra, um Zé Ruela, um Zé Ninguém. O Ricardo Capelli não é ninguém na fila do pão. É um jornalista que tem toda a sua carreira em DAS do PT, sempre ocupando cargos de confiança. Tá? Foi secretário em Nova Iguaçu, quando o Lindbergh foi prefeito, foi secretário de Esportes Nacional no governo do Lula, e depois ele tinha um cargo especial no governo do Maranhão, onde ele ficava em Brasília. Eu não sei se Brasília necessita de embaixadores, tá? Mas ele era praticamente embaixador do Maranhão em Brasília. Jornalista que agora ocupa uma secretaria lá no Ministério da Justiça e foi colocado como interventor. Um ato que eu acho de uma inabilidade política muito grande. Por quê, Rubem? Porque, para você, a intervenção pode ter sido até correta, preventiva. Ótimo, foi um ato forte do governo, beleza. Mas, para isso, nós temos um Roberto Requião. Tá? Para isso, que está ao lado do governo. Está ali. Está ali. Nós poderíamos usar. Eu não vou nem puxar a sardinha para o nosso lado. Poderia fazer isso, mas não vou falar. Não vou falar de Aldo Rebelo, mas poderia, seria um grande nome. Trânsito com as Forças Armadas, trânsito aberto, uma posição política clara, sempre, no final das contas, no frigir dos ovos, ficou ao lado do Lula, por falta de opção ou qualquer outra coisa, mas estava ali, foi cogitado, foi ventilado seu nome, então você precisava de um nome de proa, não um funcionário subalterno, sem nenhum grande histórico de nada, colocado como interventor de um ente federativo e um dos principais entes federativos do Brasil, porque simplesmente é a capital da República. E dali, arbitrariamente, foram pegos, colocadas pessoas, sem nenhuma acusação formal, dentro de ginásios, um gueto, foi feito um gueto de Varsóvia ali, um campo de concentração, queira você ou não, goste você ou não, idiotas ou não aquelas pessoas, imbecis ou não, produtores de fake news ou não. Aquilo ali fere todo o Código Processual e Penal brasileiro. Aquilo fere de morte a justiça. Porque o que poderia ser feito, Rubem? Triagem. A identificação das pessoas. Se você tem dúvida, o benefício da dúvida in dubio pro réu. É assim que funciona. In dubio pro réu. Então é o seguinte, se a dúvida é a favor do réu, do acusado, então você pega aquelas pessoas, você poderia conduzi-las, sim, para algum lugar, fazer uma triagem. Fez a triagem, você toma um termo circunstanciado de cada um e os libera. Estão todos ali nomeados na verificação preliminar de inquérito, que é isso que a polícia faz. A Polícia Civil faz uma coisa chamada VPI, verificação preliminar de inquérito, que depois pode se transformar em inquérito através do Ministério Público. Não é o delegado, não é a autoridade policial. O único inquérito que é instaurado automaticamente, de forma continuada, sem a participação, não é o MP, não é nada, se chama morte. Homicídio, morte suspeita. É essa sim. O delegado já instaura o inquérito, o MP já aceita o inquérito instaurado. Se não houver morte, você tem uma coisa chamada VPI, verificação preliminar de inquérito. Fora isso aí, o Ministério Público tem que peticionar ao Judiciário. Aqui não, que nós temos um juiz que faz tudo isso. Ele sai na rua e esteja preso, você está preso, prende todo mundo e pronto. A ponto, em Brasília, chegamos às raias do absurdo de presos condenados, apenados, serem liberados para dar vaga para a pessoa sem nenhum processo formal contra elas. Se você não consegue se espantar com esse absurdo, lamento, a coisa está muito mais séria do que você pensa. Muito, muito, muito mais séria. Wellington, se você quiser comentar mais alguma coisa, a gente vai para a pauta. Tá? Não, Rubem, eu quero só fazer um alerta aqui, que muitas pessoas nas redes sociais, eu acompanho, né, estão vibrando com as atitudes punitivas, né, em relação a aqueles baderneiros do domingo passado. Obviamente que quem pratica atos criminosos como aqueles merecerá todo o rigor que a justiça poderá vir a ter dentro de uma investigação séria. Mas eu já fiz o alerta no domingo passado, quando comentei para a televisão, e nas minhas redes sociais fiz questão de destacar o meu posicionamento sobre o uso da expressão terrorismo, que foi utilizado de maneira massiva pela imprensa brasileira e um pouco também pela imprensa internacional, porque isso é estratégia do tema que nós vamos começar a conversar a partir de agora, da invasão dos países ocidentais, especialmente da NATO, no Brasil. Porque a expressão terrorismo, ela abre um precedente, e o Rafael Machado foi muito feliz quando ele disse que ela romantiza, ele usou outra expressão, romantiza fui eu quem usou, mas assim, suaviza, atenua o verdadeiro terrorismo, e, ao mesmo tempo, eleva de maneira exagerada
uma baderna, uma tentativa até de golpe, já que houve ali pedidos para intervenção militar e etc. Mas sabemos que são pessoas, algumas extremamente alienadas e outras que foram colocadas ali dentro exatamente para provocar esse tipo de ambiente de rivalidade em que os desavisados ignoram que a ala bolsonarista na política é refém dos republicanos nos Estados Unidos e essa ala que assumiu o poder agora, do PT e associados, essa ala defende os interesses dos democratas. Então, o Brasil precisa ter a sua própria ala. Não pode ter mais bandeira dos Estados Unidos definindo o que é a política e a justiça dentro do Brasil. É preciso que o brasileiro tenha vergonha de ser colonizado em pleno 2023. Porque não adianta a gente estar aqui todo domingo falando sobre isso e as pessoas acabam comentando essa rivalidade que é artificial. A imprensa aborda a corrupção no varejo, no atacado, como no caso das Americanas, que eu mencionei na introdução aqui dessa live, eles ignoram. A corrupção de Paulo Guedes, pois não? Inclusive, aqui, corroborando o que você falou, o nosso amigo Adriano Vasconcelos falou o seguinte: justiça tentando proteger as Americanas dos credores. Será que iriam proteger tanto se fosse a Petrobras? Muito bem colocado, Adriano. Muito bem colocado. Exatamente. Exatamente isso que eu falei a você. Antes da live eu fiz o alerta, porque quando a Lava Jato foi criada para destruir o Brasil e tudo que era brasileiro, as pessoas falavam muito que a corrupção era algo público. Naquela oportunidade, Rubem, e nós já sabíamos que as coisas estavam descambando para algo muito perigoso, logo no início, lá atrás, eu conversava diariamente com o eterno professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, e ele fazia o alerta para essa invasão na política através da justiça. E alguns advogados que hoje aplaudem o que nós estamos testemunhando aí no Brasil, eles eram os paladinos da defesa da soberania popular através da representação política. E hoje eles sequer comentam o afastamento de um governador do Distrito Federal, que por mais canalha e por mais conivente que ele tenha sido com aquela baderna que aconteceu em Brasília, ele foi eleito pelo povo. Então, ele tem que ser retirado do poder através dos meios democráticos da política, e não por uma canetada de um juiz. São esses pequenos acontecimentos que estabelecem o limite entre os 50 tons de barbárie que nós estamos todos os dias, lamentavelmente, comentando por aqui, Rubão. Era essa só o meu complemento. Olha, eu vou dar uma dica. Você liga o microfone, fica mais fácil de ouvir. Então tá bom. É que eu já estou imaginando outro tipo de comunicação transcendental. Tá? Fim da PM, não fim da polícia, né? Eu quero dizer para vocês que se acabar a PM no Brasil, em uma semana o Brasil acaba. Em uma semana o Brasil acaba. Vocês não têm nem noção do que vocês estão falando. Vocês vão atrás de ONG, vocês vão atrás de conversa fiada, de fim da PM, fim disso, fim daquilo. Vocês não têm a mínima noção do que vocês estão falando. Vocês não têm a mínima noção. Vocês não conhecem o Brasil, vocês não sabem nada do Brasil, vocês não sabem nada do mundo. Vocês estão repetindo papo de acadêmico que dentro de sala com ar-condicionado, bancado pelo erário público, se dedicam a falar merda em todas as instâncias. Vocês não têm a mínima noção do que vocês falam. Perdoai-os, pai. Eles não sabem o que falam. É o que eu tenho para falar para vocês. O problema do Brasil não está aí. O problema do Brasil está em outro lugar. Vocês não conseguem enxergar qual é o problema do Brasil. Isso tudo que você está falando aí é diversionismo. Diversionismo é o cartão corporativo do Bolsonaro, que no final das contas teve um custo igual ao do Lula ou menor. Se tem algum ato administrativo ali que deva ser averiguado ou punido, tá? Que venha. Só o fato de vir o extrato a público é vergonhoso. É vergonhoso. É tentar encobrir com uma cortina de fumaça os seus olhos. Por que o Lula não colocou... Não estou aqui defendendo ninguém, não. Por que não colocou o extrato do pagamento diário da dívida de 6 bilhões de reais? Nós estamos querendo isso. A nossa amiga Fatorelli está aí se batendo, se esgoelando, falando sobre a reforma da dívida, a auditoria da dívida pública. Por que não publica o extrato disso aí? Quem leva o quê? Nós pagamos 6 bilhões de reais por dia. Por dia. O gasto de todos os cartões corporativos, de todos os presidentes que houve no Brasil, de 1990 até hoje, todos eles somados, corrigidos, não dá uma hora dessa dívida. Uma hora. Eu não falei um dia, não falei um mês, não falei um ano, falei uma hora. Então você me pergunta aqui, o que urge para o povo brasileiro? Tá? Sem benefício de outros crimes, qualquer coisa. Só que é muito fácil falar para o povo em 9 mil reais, que o pobre brasileiro sabe o que é 9 mil reais. Ele não sabe o que é 6 bilhões por dia. É um número que passa longe, é um número estratosférico, é um número de desenho animado. Então é o seguinte, ele sabe o que é 9 mil reais, ele sabe o que é 20 mil reais. Então você alimenta ele com aquilo ali, você alimenta o povão, alimenta a classe média. Teve um gasto de 120 mil reais. Aí depois sabe o que acontece? Vem explicação para aquilo tudo. Mas aí o mal já foi feito. Porque o gasto, no geral das contas, foi de todos eles, inclusive, sem defender o Bolsonaro, sem nada, foi o menor de todos eles. Só o Temer gastou menos, porque ficou menos tempo. Todos os outros presidentes gastaram mais em seus mandatos, porque aquele cartão serve para muitas outras coisas, que a lei lhe faculta o direito. Se moral ou imoral, é diferente. Agora, legal, muitas vezes é. Então, fizeram isso. Então, está esse circo aí. Enquanto isso aí, eu soube que agora, Wellington, o cara que ganha R$ 1.900 está pagando 7,5% de imposto de renda. Ou seja,
ao invés de dar uma picanha, tiraram uma picanha do sujeito. Aí vai o conflito. Espera aí, quem deixou isso aí, o ano fiscal, para esse ano, foi o Bolsonaro. Então foi o Bolsonaro o autor disso aí? Tá. Eu poderia pedir desculpa, mas eu poderia também clamar pela veemência do Lula em intervir no Distrito Federal, chamar a baderneiros de terroristas e usar o mesmo peso e a mesma medida e falar assim, isso aqui está anulado por decreto presidencial. Por que não faz? A culpa vai ficar para o outro, mas o dinheiro vai ficar para ele, para o governo dele. É isso? É lamentável tudo que a gente vê aqui. A gente vê que está mergulhado no 8. Você dá voltas, círculos e pronto. E a gente entrou nessa historinha de que vamos prender o governo antecessor. Que o culpado de tudo é o governo antecessor. Então, o cara, no final, nos últimos 6 meses, já pode fazer um curso de sobrevivência, que ele vai ficar preso no próximo mandato. E vai ser assim. E quanto mais embaixo, melhor. Quanto mais para baixo, melhor. É o que está acontecendo. É o que nós temos. É triste, pode ser, mas é a verdade.